Neste momento estamos na altura do ano em que estamos a atingir o pico da gripe, habitualmente é dezembro, janeiro. Normalmente o que leva as pessoas a procurarem os serviços de saúde são os sintomas de gripe mais acentuados. E quais são estes sintomas? São a dor de cabeça, as dores no corpo, a dor de garganta, a tosse, constipação e também febres, que podem ser desde febres mais moderadas ou febres altas. Sim, sem dúvida. Aqui, o facto de viemos agora do Natal, o aumento dos convívios, sem dúvida aumenta aqui a propagação. Também o frio em si não é causador de doença, não é causador de gripe, mas o frio é um fator de risco que baixa o nosso sistema imunitário e permite que a gripe se instale mais facilmente no nosso corpo. Portanto, também o aumento do frio também contribui para portanto, para criar as condições favoráveis para que a gripe se espalhe mais facilmente. Além disso, também a falta de etiqueta respiratória que às vezes observamos contribui para isso, ou seja, não ter o cuidado de espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com a mão ou com o cotovelo, não utilização de máscara quando temos sintomas respiratórios, a não utilização de máscara também em espaços muito povoados. Isto tudo contribui para o aumento da incidência das gripes. Sim, acho que agora que toca nesse ponto, acho que é importante definirmos dois conceitos que são o que é a gripe e o que é um síndrome gripal. Ou seja, a gripe é um síndrome gripal, mas nem todos os síndromes gripais são a gripe. Então o que é que são os síndromes gripais? São os tais sintomas que já falamos. É a tosse, é a dor de cabeça, é as dores no corpo, pode dar febre, pode dar dor de garganta. E o que é que difere a gripe? A gripe habitualmente tem todos estes sintomas, mas em maior intensidade, com febres altas, muito cansaço, muita dor no corpo, tosse mais intensa. Os sintomas são todos mais intensos. E sim, deve ser encarada com mais seriedade, porque também, tanto a gripe A como a gripe B, não foi mencionada, mas também é um outro vírus da gripe que também dá sintomas muito severos, devem ser encarados com mais atenção, primeiro pelos seus sintomas mais severos e pelo maior mal-estar que causam nos doentes, mas também porque são mais suscetíveis de criar complicações, como pneumonias virais, alterações cardíacas, problemas respiratórios, principalmente em doentes dos grupos de risco, que são os doentes idosos, que são as crianças mais pequenas, e são doentes crónicos, como por exemplo os diabéticos, os doentes com insuficiência cardíaca, problemas respiratórios crónicos. Todos estes doentes têm muito mais risco de desenvolver complicações quando têm contacto com estes vírus. Portanto, em termos de complicações, como já falamos, durante as pneumonias, pode haver casos de insuficiência respiratória, ou seja, precisar de fazer oxigênio suplementar, porque os pulmões ficam incapazes de fornecer a quantidade de oxigênio que o corpo precisa. Podem haver descompensações das doenças crónicas, ou seja, a diabetes começar a ficar mal controlada, a insuficiência cardíaca começar a ficar mal controlada, que também contribui para o aumento do cansaço, da falta de ar, e são essencialmente estas as nossas maiores preocupações no que diz respeito aos doentes de risco que apanham gripe. Sim, sem dúvida, é importante. Qual é a importância de diferenciar se é um síndrome gripal comum causado por um outro vírus respiratório, como são os rinovírus, os adenovírus, ou se estamos a falar de uma gripe causada por um vírus da influenza, que é o vírus que causa a gripe, ou então até mesmo um Covid. Isto porquê? Porque primeiro permite-nos fazer a vigilância epidemiológica, que é saber quais são os vírus que estão em maior circulação, e isto vai-nos dar informações importantes para o desenvolvimento das vacinas no ano seguinte. Portanto, as vacinas de gripe, como é do conhecimento comum, são vacinas que são feitas de forma anual. E a vacina que é recomendada num determinado ano é sempre feita com base na informação que temos dos vírus que estão em maior circulação na época da gripe anterior. Outra razão muito importante para saber qual é o diagnóstico específico é os doentes, isto importa mais nos doentes de risco, aqueles que nós falamos, doentes com doenças crónicas, doentes idosos,
nas crianças mais pequenas, porque pode influenciar o tratamento que vamos realizar. Porque, na maior parte dos casos, a gripe vai ser tratada de forma sintomática, ou seja, vamos fazer medicação para ajudar a controlar a febre, para ajudar a controlar as dores, ajudar a controlar a tosse. No entanto, se estivermos a falar de um doente que pertence a estes grupos de risco, existem antivirais mais específicos que vão ajudar no tratamento da gripe e vão ajudar a evitar complicações. Portanto, nestas doenças em específico, é importante diferenciar se é uma gripe comum, ou seja, a gripe sazonal, ou se trata de uma gripe A, uma gripe B ou um Covid-19. E esse despejo tem sido feito, por exemplo, no serviço regional? Tem sido feito o despejo das gripes? Sim, tanto o Serviço de Urgência Central do nosso hospital como os serviços de urgência à periferia nos centros de saúde dispõem de testes que permitem diferenciar, ou seja, permitem fazer o diagnóstico tanto da gripe A e B como do Covid-19. Não necessariamente, isto é uma questão que vai depender sempre da severidade dos sintomas. Portanto, se a pessoa está com sintomas gripais, faz um teste e dá positivo, deve procurar o médico quando? Quando tem uma febre alta, ou uma febre que quando faz medicação não cede, ou quando sente um cansaço extremo, sente sintomas muito severos, aí sim deve procurar o médico. Se os sintomas forem ligeiros e moderados, portanto, o objetivo, o que deve fazer, ou seja, se os sintomas forem ligeiros a moderados, o que deve fazer é medidas sintomáticas. Portanto, pode utilizar analgésicos e antipiréticos, que são medicamentos que ajudam a controlar a dor e a febre, e ficar em casa, portanto, as medidas de etiqueta respiratória, tentar evitar o contacto com outras pessoas para não contribuir para a propagação do vírus. Sim, de facto temos verificado um excesso de mortalidade, isto até foi noticiado, tem sido noticiado nas redes sociais e isto está à semelhança do que aconteceu no ano passado, também nesta altura verificou-se um excesso de mortalidade que muito provavelmente estará no contexto do aumento destas infecções respiratórias, das gripes e das pneumonias, que são doenças que aumentam muito nesta altura do ano. Sim, os sintomas respiratórios devem ser levados a sério, como já falamos, portanto, quando a pessoa tem sintomas ligeiros a moderados, é uma pessoa jovem, é saudável, portanto, não é necessário recorrer ao serviço de urgência, podem tentar, portanto, tentar controlar os seus sintomas através da toma de medicação. No entanto, quando os sintomas começam a ser severos, ou seja, vou deixar aqui então os sinais de alerta, que é a febre alta, tosse persistente, tosse quando começa a mudar de características, com mais expectoração, espessa, com uma cor mais amarela, esverdeada, portanto, uma febre que não cede à medicação, sintomas mais excessivos, com muito cansaço associado, isso sim deve ser razão para procurar uma avaliação médica, assim como também a falta de ar são situações em que não se deve esperar, deve sempre procurar ajuda médica. Pronto, sei que às vezes, como o utente, pode não ser fácil saber se devemos ou não recorrer ao serviço de urgência, se é apropriado. Em Portugal dispomos da linha SNS, em que existem enfermeiros ao telefone, atendem as chamadas e esclarecem este tipo de dúvidas dos doentes e mesmo estando aqui na Madeira podemos recorrer à linha SNS. Os principais cuidados que podemos ter é evitar infecções respiratórias no geral, sejam elas quais forem, é mantermos uma alimentação adequada, a hidratação adequada, beber a quantidade de água necessária todos os dias, pelo menos 1,5 litro, 2 litros por dia. Manter-nos quentes e protegidos do frio, porque o frio baixa a nossa imunidade e aumenta o risco de os vírus conseguirem se desenvolver no nosso corpo e criar uma infecção. Evitar espaços pouco arejados, pouco ventilados e que tenham muita afluência, com muita gente, e quando necessitamos de o fazer devemos utilizar uma máscara. Quando estamos perto de pessoas com sintomas respiratórios devemos usar máscara, quando somos nós a termos os sintomas respiratórios também ter o cuidado de utilizar a máscara e evitar contactos sociais desnecessários e pronto, sempre que surgirem sintomas de doença, em caso de sintomas de gravidade ou preocupação, devem sempre procurar um médico.
Isso, sem dúvida, é uma problemática muito frequente nesta altura do ano, ter os serviços de urgência sobrecarregados, quer sejam eles os serviços de urgência do centro de saúde, como os do hospital. Temos dois problemas grandes. O primeiro é, ao termos uma maior afluência, vamos aumentar o tempo de espera. Portanto, se pessoas com sintomas ligeiros e que poderiam ser tratadas em casa começarem a recorrer também ao serviço de urgência do hospital ou até mesmo do centro de saúde, vai aumentar o tempo de espera, e as pessoas que têm efetivamente sintomas graves podem esperar muito tempo, demorarem muito tempo a ser atendidas, e isso pode contribuir para o agravamento da situação dessas pessoas. O outro grande problema é, ao recorrer ao serviço de urgência, seja o qual for, para sintomas ligeiros, muitas vezes vamos lá com um determinado sintoma e vamos estar no hospital, vamos estar muito tempo à espera, porque está muita gente a recorrer ao hospital, e durante aquele tempo em que estamos lá vamos ter contacto com outros vírus e outras bactérias, e por vezes acabamos por apanhar outras infecções na ida ao serviço de urgência. Portanto, isto não serve para dizer que as pessoas não devem recorrer ao serviço de urgência. Acho que o serviço de urgência deve ser utilizado quando os sintomas são efetivamente moderados ou severos. Os sintomas severos devem recorrer ao serviço de urgência, os sintomas ligeiros devem procurar a vaga do dia no centro de saúde, a consulta com o seu médico de família, ou até uma consulta programada na medicina convencionada, ficando a critério do doente. A vacinação contra a gripe é muito importante. A vacinação, é importante desconstruir este mito. A vacinação não vai impedir que venhamos a gripe, o que vai fazer é que não tenhamos sintomas tão graves e vai evitar que tenhamos complicações. E isto é especialmente importante quando falamos dos grupos de risco, que já falamos aqui várias vezes. Portanto, estamos a falar dos doentes com doença crónica, as pessoas com mais de 60 anos e as crianças. Neste momento, a vacinação contra a gripe é feita gratuitamente nos centros de saúde. Os grupos de risco foram expandidos. Neste momento, a vacinação é gratuita para todas as pessoas com mais de 60 anos, doentes com problemas crónicos, como, por exemplo, diabetes, insuficiência cardíaca, obesidade, insuficiência respiratória. Todos estes doentes têm direito à vacinação. Um novo grupo que também foi criado este ano é a vacinação das crianças, entre os 6 meses e os 24 meses, portanto, também está recomendada. Outros grupos de risco que devem ser vacinados são os profissionais de saúde, são as pessoas que trabalham na área social, como por exemplo em lares e casas de acolhimento. É muito importante que estes grupos se vacinem para prevenir a gripe, porque vão evitar de eles próprios apanharem a gripe e evitar também de transmitirem o vírus também na prestação dos cuidados. Além disso, sobre a vacinação, é importante dizer que sei que existem muitos medos, sei que existem muitas dúvidas, especialmente depois da vacina do Covid, mas a vacinação aqui é muito importante. A vacina da gripe é uma vacina que já existe há muito tempo, é uma vacina que é melhorada todos os anos, a vacina é personalizada ano a ano, porque ao fazermos a vacina, quando ela está a ser criada para o ano seguinte, são considerados todos os vírus que estão em circulação. As várias variantes que vão surgindo são utilizadas para criar uma vacina mais eficaz e mais dirigida aos vírus mais frequentes. É importante dizer também que a vacina da gripe deve ser feita o mais precocemente possível na época, ou seja, na época de inverno. Habitualmente, portanto, a campanha de vacinação surge em setembro, decorre normalmente até o mês de abril, e quanto mais precocemente a pessoa se vacinar, mais depressa se irá proteger, até porque a vacina da gripe demora cerca de 2 semanas a conseguir criar a imunidade no nosso corpo e ser efetiva. Portanto, quando nós fazemos a vacina da gripe e dizemos, eu fiz a vacina e uma semana depois fiquei com gripe, né? Ficamos com gripe porque não deu tempo da vacina fazer o efeito e nos proteger da gripe.